Bom, vamos lá. Começando a falar sobre isso. A internet ela é tentadora, né? Hoje em dia a gente acaba por usar ela para desabafar, para fazer justiça, autopromoção, monetização, né? A internet hoje é um campo interessante. O lado bom é que proporciona muitas oportunidades, muito conhecimento, relacionamentos. Às vezes a gente chega no nível de ter que usar a internet para buscar justiça mesmo, né? E às vezes até para proteger outras pessoas das situações que acontecem por aí. Eu não tenho prioridade às redes sociais, então eu não sou muito constante, mas quem me acompanha há alguns anos aí sabe que eu venho sempre há algum tempo, alguns anos, alertando sobre falsidades, coisas enganosas no nosso meio, né? Como isso é complicado. Então, eu já quero desde já avisar que meu objetivo realmente, quando eu venho aqui, é para edificar, é para trazer reflexão, é para, como pessoa, estar presente também nesse lugar da internet para apresentar Cristo, o Evangelho, né? Então, meu objetivo verdadeiramente é edificar. Tem meu contato aí, se quiser conversar, se quiser entrar em contato, porque na minha experiência com a internet, eu já tive boas experiências, conheci pessoas que até hoje se tornaram amigas através disso. Eu conheci pessoas que estavam em experiências complicadas e elas conseguiram prosseguir, mesmo de situações onde elas não queriam mais saber de nada e acabaram conseguindo ir adiante, graças a Deus. Eu também tenho feito um trabalho na internet, um serviço de edificação na internet com um órgão missionário, tem sido muito bom, tem sido muito bacana, com outros irmãos também, nesse caminho de cooperar com pessoas para prosseguir na caminhada com o Senhor. Então, essa é a intenção, né? De muita gente que desacreditou da igreja, não reúne mais, não confia na liderança, porque, como sempre eu venho há alguns anos falando, não dá para ter filtro, não dá para nós ficar protegendo, tapando só com a peneira. É uma realidade no nosso meio, nós precisamos, de alguma forma, ser sinceros com as pessoas, né? Ser sincero com os irmãos, com as pessoas que estão descredibilizadas, não acreditam mais, e com as pessoas que ainda não conhecem. Então acabam aí ficando confusas. Então nós precisamos ser sinceros com isso. Eu quero começar por um contexto da minha vida para vocês, para poder trazer melhor clareza, e como eu disse, o objetivo é edificar, né? Eu comecei a minha caminhada aí com Cristo, né? Fazem 16 anos que eu estou na caminhada com o Senhor. É um caminhar difícil, né? Difícil por conta do nosso ego. Nós vamos nos deparar com nossas imundícias, né? Esse é um ponto mais alto da nossa caminhada, então por isso é difícil, porque a gente vai se deparar com a realidade da vida, com a verdade do Senhor. Quando eu converti, houve uma reviravolta na minha consciência, nas minhas emoções. Eu estava num caminho profissional muito bom, no meio do esporte, como atleta de levantamento de peso, cursando educação física, e ali eu me vi confuso, né? Porque tudo era pecado, tudo era difícil, e era realmente. Então eu tive uma confusão aí que eu ia fazer, abandonava tudo, me distanciava de tudo, até que eu realmente, por esse intenso desejo de amar Jesus, de conhecer a Bíblia, de estar na igreja, eu abandonei tudo, e por um lado foi bom. Joguei todos os meus troféus fora, campeão pré-mundial, estava a um passo de ir para fora do Brasil, para competir mundialmente e galgar novos rumos. Não me arrependo. Foi uma atitude extrema, digo, imatura, mas foi bom. Eu abri mão disso por Cristo, para viver pela igreja. E aí então, esse inexplicável amor do Senhor, que toma o nosso coração quando a gente converte, a gente quer abandonar tudo, fui querer virar pastor. Então eu me dediquei a servir na igreja, a estar em tudo na igreja, em dar tudo que eu pudesse, tempo, tudo, e fui me envolvendo. Já não me achei profissionalmente, achava que aquele era o caminho, né, ser pastor. E aí eu comecei a ficar confuso e percebendo essas coisas. Fui estudar teologia, fazer curso, me envolver com muitas ações evangelísticas, bastante. Quem me conhece sabe como eu sou
gosto disso, de estarmos em atividade, indo compartilhar do Evangelho. E aí, então, as coisas começaram a dar certo nesse meio também. Eu comecei a galgar, como se diz, né? Eu comecei a adquirir confiança das pessoas, das lideranças, sendo convidado a pregar o Evangelho, a liderar projetos, ministérios, a me envolver. E comecei a ser elogiado pela eloquência, pela performance, pelas coisas que aconteciam, pela iniciativa. Então, pelas iniciativas evangelísticas que eu me envolvia, pelas ações. Então, eu tinha um senso de urgência para salvar almas, né? E a gente fui adquirindo, então, essa credibilidade. Até que chegou um dado momento, eu até chamaria de uma segunda conversão, que me deparei, que eu estava com um desvio de caráter. Me deparei com uma imundícia na minha vida. Dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, envolvido nas coisas. E aí eu me deparei que eu estava deixando de lado a minha esposa, deixando de lado a minha casa, para me tornar alguém relevante, alguém de sucesso, alguém de êxito, porque eu estava olhando para homens ali, né? Eu estava querendo galgar aquela mesma posição que eu via dos homens, mas eu percebi que eu estava totalmente contrário no caráter como marido, como um homem de casa, como um profissional de trabalho. Então eu me deparei que eu estava ali usando da igreja, do evangelho para minhas ganâncias, para o meu sucesso pessoal, e isso para mim foi terrível. Eu fiquei desesperado, né? O que eu vou fazer da vida? E aí eu percebi também, eu tive uma clareza, discernimento através do conhecimento da Bíblia, de como nós estávamos desviando daquilo que Deus quer, como congregar, como igreja, como cultuar, como adorar, com a vida financeira, com ofertas, com os irmãos, com os dons, talentos, ministérios, e principalmente na relação com Deus. Então a gente estava totalmente desviado ali dessas questões, mesmo fazendo essas coisas, né? Então foi um processo complicado de compreensão e de compartilhar essas coisas. Foi muito difícil. E então a gente me deparei com isso aí, e aí foi uma segunda conversão, onde começa uma nova fase aí na nossa caminhada. E então, nesse processo de novos conhecimentos, discernimento, perceber a minha imundícia quanto liderar na igreja e forma de cultuar, de adorar, de congregar, lidar com ofertas e dízimos. Tivemos muito problema com os líderes, né? E aí fomos conversando e vendo, e foi difícil manter o respeito, o diálogo, mas conseguimos. Diante disso, a gente prosseguiu o nosso caminho e, mais uma vez, confuso o que ia ser da vida. Fui ajustar a minha vida profissional, minha vida em casa. E agora, com relação ao congregar, cultuar, como é que fica, né? Então eu fui buscar conhecer outras igrejas, outras formas. Fui prosseguindo o caminho, conheci muitas outras formas aí que existe, mas como sempre eu procurei ser claro naquilo que eu estava entendendo e perguntar e perceber, e sempre teve muito problema, deu muito problema, mas sempre procurei manter o respeito para a gente conseguir prosseguir nessa caminhada no que nós estávamos entendendo. Então, nós percebemos muita coisa aí que vinha acontecendo de equivocado, que aparenta uma coisa e não é. E então nós prosseguimos e fomos percebendo. Aí foi difícil até nós encontrar e prosseguir essa caminhada de termos clareza, convicção, porque daí nesse meio é complicado, né? Você começa a discernir, esclarecer algumas coisas, gera muito atrito. Nós conhecemos muitos e sempre crendo na unidade da igreja, no sendo genuíno como liderança, porque devido me deparar com essas questões aí que eu falei, então eu já não queria mais que houvesse esse tipo de coisa. E então fomos conhecendo e conversando,
percebendo como as coisas aconteciam. Então, foi difícil até aqui. E aí nós prosseguimos em buscar esse conhecimento, continuamos andando, graças a Deus, a misericórdia de Deus presente. E aí chegou o momento onde nós viemos para São Paulo, para buscar aprender mais, perceber onde estamos errando, perceber, né, de que forma o Senhor queria nos conduzir. E então, chegando em São Paulo, nós pensávamos que ia ser de uma forma, mas foi de outra. E a gente pensou num rápido momento que tinha dado errado, mas no final deu certo. Deus é assim, o Senhor, ele tem suas maneiras de agir, e graças a Deus pela misericórdia dele, em todo esse processo das coisas até aqui, a gente percebe a misericórdia de Deus por não nos deixar esmurecer, né? Ficar tristes na fé, desacreditar da igreja, desacreditar do Senhor. Sempre fomos mantidos no mesmo amor, prosseguindo, sempre se deparando, claro, com os nossos erros que precisávamos aprender. E no final das contas, mais uma vez, né, a gente recebe do Senhor, tem recebido clareza. Esse momento, nós viemos para São Paulo bem na janela ali dos acontecimentos trágicos no Rio Grande do Sul. As coisas aconteceram de uma forma interessante. E a gente veio para cá, tivemos dificuldades, situações adversas, né, normais, né, nada assim. A gente estava consciente, tinha planejamento, graças a Deus, nos planejamos, o Senhor teve bondade com nós. E chegamos aqui, começamos a perceber, né, certas coisas. Foi um momento muito bom, de muita intimidade com o Senhor que temos tido. Muito discernimento e realmente compreensão do que estávamos errando, de como estávamos conduzindo. É interessante esse processo porque, né, ele acaba... A gente fica caminhando nisso e, poxa, nunca vai acertar, nunca vai... É o processo do Senhor é nos tornar parecido com Ele, né? E aí, a gente teve esses ápices, né? Foi um momento de ápice que nós tivemos aqui, onde ápices de nos percebermos as nossas debilidades, de aprendizado, de intimidade com o Senhor e também nos relacionamentos, né? Nós tivemos o privilégio, eu uso o exemplo, né? Diante das Escrituras, o Senhor envia anjos diante dos homens ali para anunciar a mensagem, dar uma direção, falar alguma coisa. Eu uso essa comparação porque a gente teve o presente de Deus de encontrar irmãos que nos acolheram, nos amaram, nos aconselharam, e temos encontrado neles também o testemunho, a integridade, a idoneidade e aquilo que nós temos entendido sobre a sinceridade, a realidade de viver como discípulos de Jesus, como igreja. Tem sido um privilégio muito, muito bom dentro desses ápices de encontrar essas pessoas maravilhosas, o ápice das nossas questões internas, do aprendizado. Realmente foi incrível de estar vivendo isso. E o ponto alto é que a gente vai sempre ser constrangido, corrigido, e a gente precisa prestar atenção nisso, né? O Senhor vai nos levar a conhecer mais do amor dele, da bondade dele, da verdade dele. Então nós somos levados a nos constranger, a nos arrepender, a reconhecer que estávamos muitas vezes nos movendo por ambições, por fazer coisas que o Senhor não pediu para fazer. E aí a gente chega num ponto interessante. O vídeo tá longo, mas eu não tenho como fazer senão assim para você entender o processo
com o objetivo que eu desejo de edificar, de estar disposto a conversar. Eu não sou constante, como falei no início, na internet, mas se você me chamar para conversar, isso para mim é prioridade. E eu preciso entrar nesse contexto, falar tudo que tem acontecido na nossa vida, para que você perceba que não há em mim qualquer ambição de evidência, de ser alguém em evidência, relevância, mas apontar o que importa mesmo. E então, se tratando, vivemos aqui o ápice, percebemos quanta incoerência há no nosso meio, quantas falsidades há, o descaso, muitas pessoas sofrendo com o descaso, com as incoerências, com as falsidades. São Paulo, né? É maior, então as coisas são maiores, a quantidade é maior. E o que nós percebemos é isso, né? Temos percebido isso. A vontade de Deus durante todo o seu plano é que nós conheçamos Ele, que nós venhamos a perceber o que Ele quer. Depende de uma relação íntima com Ele. Estamos olhando para quem? Se não tivermos a internet, aonde buscaríamos o conhecimento? Quem nós está ouvindo? Aonde nós buscaríamos? Com quem estaríamos andando? Aonde estaríamos investindo tempo, energia, atenção? Quem seriam nossas referências? Mas hoje com a internet aí, há um monte de opções e a gente acaba às vezes se ancorando, se agarrando nessas pessoas que nem conhece, né? Nós, vindo para cá, tivemos essa experiência de perto, de perceber muitas coisas piores ainda, mas tivemos o privilégio de percebermos coisas maravilhosas nesses irmãos que nos acolheram, nos amaram, e em breve a gente pretende estar construindo aí, trazendo algo para poder mostrar o testemunho desses irmãos, para poder compartilhar mais, para ajudar, porque como eu digo, o interesse é edificar, não apontar. Apesar das dificuldades, nós tivemos uma misericórdia do Senhor, nós não sofremos como outros temos visto que sofrem, estão com problemas. A gente se moveu diante de obter o conhecimento, a clareza de que estávamos errados, de que eu estava errado, e diante de um conhecimento das Escrituras, do que é realidade do congregar, ser igreja. Então nós nos movemos não porque fomos feridos, abusados, mas a maioria das pessoas estão aí sofrendo por conta desses abusos que está acontecendo no nosso meio. Então, eu sempre venho apontando esses assuntos, venho falando sobre essas coisas, essas falsidades, esses enganos. Muito simples, muito direto, mas como eu disse, não para fazer conteúdo, para monetizar, para vender algo, mas para realmente estar aqui disposto a conversar, a cooperar nesse processo. Se tu precisa conversar, esse é o meu interesse, a minha prioridade é essa. E trazer à tona nesse vídeo o que é que o Senhor tem realmente, o que o Senhor tem falado para nós e mostrado para nós da vontade dEle. Então, eu não tenho como listar aqui, se eu falar de uma pessoa, eu vou ter que falar de todas. Nesses 16 anos eu encontrei inúmeros líderes falsos, inúmeros desvios na maneira de colocar as Escrituras, de cultuar, de congregar, situações calorosas, enérgicas, de homens aí que não suportaram o simples fato de eu perguntar. E eu listar e pontuar cada um desses homens e locais e lugares é difícil. Então a gente precisa olhar para essas características, buscar esse conhecimento para fugir disso e manter a fé saudável, manter a casa saudável, a família saudável, a fé firme e, se precisar, se distanciar para que isso aconteça. Porque o plano de Deus é convergir para Cristo todas as coisas. O Senhor deseja que tudo seja convergido para Cristo.
Ele é o Senhor, Ele é o pastor, é Ele quem guia, é Ele quem discipula. Nós dependemos de pessoas, graças a Deus o Senhor colocou, hoje eu acho que eu tenho aí uma média de 5 a 6 pessoas, consegui encher uma mão aí de que me ajudaram nesse processo, nessas conversas, me ajudando nesse processo, para que nós não venhamos a sofrer maiores danos. Então nós precisamos manter relação, seja 1 com 2, nesse processo, do que estamos vendo aí, de incertezas, confusões, anomalias, perversidades no meio da igreja, sinais dos últimos dias, mas o Senhor guarda, o Senhor ama. O que eu tenho para falar é isso. E é isso que o Senhor quer. A convergência do Pai é que olhemos para Cristo, a expressão do Pai. Nós vamos a convergir para Ele. Eu sinto, eu tenho compaixão e empatia das pessoas que estão sofrendo demais com as falsidades, com os enganos. Eu não consigo apontar nomes e locais porque eu seria injusto, porque a minha experiência particular, eu teria que citar muitos nomes, muitos locais que estão abusando das ovelhas do Senhor, que estão desonrando a igreja do Senhor, desonrando o Senhor. E realmente se faz necessário de que quando não foi resolvido na mesa, mas exerce-se um trabalho público na internet, então que venha a público. Porque muitos líderes, eu falo de testemunho, estão saudáveis e vigorosos para vender curso teológico na internet, fazer marketing digital, trazendo nomenclaturas e movimentos e situações, usando aberrações de interpretação para vender, para justificar. Mas eles não estão saudáveis, eles não recebem a direção de Deus para dar atenção às pessoas, a se arrepender diante das pessoas, a serem claros, transparentes e expor publicamente também. Engraçado isso, né? Eu sei, eu testemunhei isso, eu vivi isso, mas eu sentei na mesa com todas as pessoas, conversei, não houve mudança de atitude da parte dessas pessoas, mas eu posso, né, seguir uma direção que me leva a manter a minha fé no Senhor viva, minha consciência firme no Senhor. Eu posso seguir, eu não dependo de um movimento, de um grupo, de uma denominação, de uma instituição, de um homem. Não, eu tenho conselheiros, pessoas que me aconselham, que me pastoreiam, mas e se elas vierem a cometer algum problema? Hoje a gente tem saúde e clareza, que se elas vierem a cometer algum erro, a gente vai tentar ajudar para haver correção, e se não haver correção, a gente consegue caminhar, consegue prosseguir. Esse é meu objetivo, ajudar as pessoas a perceberem isso, a maravilha de termos a consciência e o coração claro diante de sermos discípulos de Jesus, filhos de Deus, e seguirmos nessa caminhada e não nos deixarmos sermos terrivelmente atingidos, e às vezes é inevitável, por esses falsos líderes que seguem seus ideais, suas ideias, seus movimentos, fazem da igreja algo e dizem que Deus está dando direção, então a gente não pode tocar. Se Deus está dando direção, eu não posso tocar nisso. Mas a minha vida, a minha casa, eu sou responsável diante do Senhor, eu sou responsável diante da minha casa. E é graças ao Senhor, eu quero te dizer que existem irmãos saudáveis, igrejas saudáveis, comunhão saudável, genuína. Chegamos ao ápice de poder hoje dizer, sim, né, irmãos, comunhão saudável, genuína, não são perfeitos, não são intocáveis, mas né, são idôneos. Então você não precisa deixar chegar no nível, você tem liberdade para perguntar, para questionar, se não resolveu na mesa, tem que ir a público, cuide da sua saúde pessoal, emocional, cuide da sua fé. É uma realidade, como eu disse, né? Eu não gosto de filtros e tapar o sol com a peneira, mas às vezes as pessoas vão precisar ficar sozinhas para que a fé permaneça firme, por conta desses corruptos que verdadeiramente estão destruindo com as ovelhas do Senhor, estão desonrando a igreja do Senhor.
Então, se você acompanhou até aqui, percebeu, a nossa caminhada é essa. Uma das palavras mais fortes que veio à nossa mente é o Senhor mostrando para mim. Eu não sou muito dessas questões místicas, mas eu creio no poder e na ação do Espírito Santo. E eu digo que o Senhor mesmo me disse, né? Me mostrando assim, né? Eu sou muito de atividades, muitas coisas para fazer, difícil ficar quieto, de muitas iniciativas e de perceber que o Senhor me diz, né? E se o que eu tenho para ti é isso, basta? É como se o Senhor dissesse para mim, e se for só a mim, basta? Sem grandes ministérios, grandes projetos, muitas pessoas envolvidas nas minhas relações, simplesmente cuidar da minha esposa, da minha casa, andar com 3, 4 irmãos ali, relacionar com o Senhor, relacionar com os irmãos, basta? E é uma experiência interessante, foi uma das experiências que tivemos, né, aqui, e isso é muito claro e muito forte de perceber, de ser constrangido, dobrado, quebrado, ao ponto de às vezes perceber que o Senhor está diante de ti te dizendo: a mim te basta. Ao mesmo tempo que eu fui constrangido, fui quebrado, eu também fui cheio de alegria de perceber que eu não preciso fazer nada, porque o Senhor fez tudo. E Ele quer nos convergir para isso, para essa convicção, essa clareza, de nos desfazermos das ganâncias e ambições clericais, ministeriais, espirituais. É difícil, mas a gente vai tentar construir mais ainda aqui. Se você quiser conversar, vai ser muito bom, essa é a minha prioridade. De percebermos, será que nós estamos seguindo a Cristo verdadeiramente ou a homens e movimentos? Quem nós estamos seguindo? Quem nós estamos ouvindo? Por que nós estamos vindo na internet? Por que nós estamos nos reunindo? Por que nós almejamos fazer algo? Por que nós queremos uma manifestação sobrenatural? Por quê? A cruz, o amor de Deus na cruz não basta? O Espírito de Deus nos levando ao arrependimento, nos levando a sermos corrigidos, a conhecer mais do amor dele e a termos mais amor uns pelos outros, não basta? Precisamos de um grande movimento, lotar estádios, fazer marketing para ser conhecida a nossa igreja local, para sermos conhecidos, para mostrar que temos uma mensagem? Há algumas coisas boas nisso tudo, mas há também o perigo, e eu quero deixar evidente aqui uma coisa para você. Se você foi para a mesa, conversou por ter sido prejudicado na fé e não houve uma atitude de correção, tudo bem. Eu particularmente concordo que ir a público, ir na internet também se faz necessário, porque tá difícil mesmo, tá difícil. Estes homens, eu não sei o que passa pela cabeça deles, e eu creio na bondade de Deus sobre a vida deles, tomara, mas eu creio também que a verdade precisa ser dita, né? Essas questões precisam ser trazidas para que sejam protegidas outras pessoas. Que Deus abençoe e que você possa perceber ao longo do que eu compartilhei aqui, que o que importa mesmo é a nossa vida com Cristo e com aqueles que estão na mesa com a gente, a sinceridade, a verdade, a transparência, sem muitas coisas. E se você desejar conversar, venha conversar. Nós passamos por inúmeras situações e prosseguimos com a fé avivada, com o amor no Senhor avivado, com o amor pela igreja avivado. Não fazemos parte de um grande movimento, um grande ministério, homens de grandes nomes. Aos poucos eu quero trazer aqui alguns detalhes desses irmãos que temos aprendido com eles, para ajudar você. E é isso. Cristo basta? É isso que nós temos a dizer. É essa a vontade de Deus, o reino de Deus é convergir para Cristo todas as coisas. Cristo como única voz, único Senhor, único pastor. A igreja dele já tem um plano, já tem uma missão, é do Senhor. Eu não preciso criar nada, eu não preciso inventar uma igreja, inventar um método, modelo. Eu preciso prosseguir em amar o Senhor. É difícil de falar muita coisa aqui, é difícil de expor.
Mas fica aqui o meu testemunho, e eu sinto muito em não poder listar os nomes e os lugares que estão realmente complicando a relação das pessoas com Cristo. Eu estou aqui para reforçar o que eu tenho dito. E perceba o amor de Deus, a verdade de Cristo, e que você possa vir conversar com a gente, que é o único meio de poder ajudar genuinamente. E vai acompanhando aí, que em algum momento a gente vai trazendo mais conteúdo para poder ajudar a perceber essas questões e a poder que você tenha sua fé sempre viva. Que você seja convertido para Cristo, não para um movimento, para uma religião, para algo que diz que vai te trazer soluções grandiosas, que não seja vida com Cristo, na verdade, no arrependimento, na santificação, no amor do Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui é nós percebermos como nós estamos equivocados e nos movemos por outras coisas. Quando eu cito igreja, o que vem à minha mente? Nós precisamos rever isso, rever o que é igreja. Não é o que nós estamos vendo aí, não é mesmo. O que é avivamento? Os caras estão criando marketing para vender coisas que se dizem de avivamento. Quando eu falo convergência, o que você entende por convergência? É aquilo que está na Bíblia, está nas Escrituras. Então esse processo é um processo de convergência para Cristo, convergimos para Cristo, não está limitado e não está dependendo de alguém que se utiliza desse nome. Mais uma vez eu quero realmente evidenciar esse testemunho aqui, é realmente para ajudar você a permanecer na fé. Eu reforço, se você, como eu tenho visto, pessoas tentaram resolver questões na mesa e não teve solução, houve uma incoerência, casos de omissão, e elas estão vindo a público a falar um monte de coisa de diversas situações que aconteceram nas igrejas, por todo lado aí que nós estamos vendo. Então, por isso, eu, na minha particularidade, não cito nomes e locais, porque é geral, né? Se houver um caso extremo, eu vou, onde eu seja testemunha, né? Eu vou expor, claro, se não houver solução pessoal, mas é isso que eu tenho aprendido na minha caminhada e estou disposto a te ajudar. Se você foi vítima, é vítima, o que eu posso fazer é te ajudar, dispondo do meu tempo para nós conversarmos, para você manter a sua fé, prosseguir na caminhada com Cristo, se assim você achar necessário. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, trazendo essa experiência que temos tido nessa caminhada, nesse processo onde presenciamos situações, fomos para a mesa, não teve solução, eu podia ir a público, eu escolhi não ir, eu escolho não ir, mas eu posso apontar situações, características que desviam, que são falsas. Eu posso me dispor a ajudar, eu posso fazer isso, mas eu não tenho condições de ficar aqui citando, porque existem evidências de que homens que trazem lista de nomes, documentos que comprovam a falsidade de outros líderes da igreja, porém este homem pertence também ao mesmo pacote de falsidade, ele também está incluso na incoerência, na hipocrisia, naquilo que ele está falando. A gente sabe, a gente tem evidências disso. Eu tive contato com um recente irmão que havia aí um escândalo há 18 anos. Eu tive contato com esse irmão, com esse líder influente aí no Brasil. Então, o que eu vou fazer? Então, homens que vêm com documentos e papéis envolvidos nas mesmas coisas, com as mesmas intenções, com as mesmas ganâncias. O que eu tenho para te compartilhar é como a gente tem conseguido avançar na fé, no amor pelo Senhor, na fé firme, no amor pela igreja. Isso eu posso te ajudar, mas depende de uma conversa, de uma relação, se você achar interessante, e eu não tenho esse interesse de vir fazer algo nesse sentido na internet, mas a gente pretende continuar assim, colocando, melhorando aí em expor aqui na internet algo que venha cooperar na edificação. Aguarde, acompanhe e quem sabe seja útil para você. Obrigado pela tua atenção, fica aí na descrição explicações, contato,
e você pode estar acompanhando a gente se quiser, tá bom? E que você perceba que tudo está nos levando a convergir para Cristo. Esse é o foco. Eu não estou minimizando as situações das vítimas, eu bati nessa tecla porque eu tenho tido contato, eu sei quanto dói, eu tenho lidado com vítimas, eu sei como dói, mas eu quero ser alguém que de alguma forma coopera naquilo que eu tenho capacidade, naquilo que eu tenho na mão, naquilo que eu tenho vivido, que eu posso fazer. Eu dou graças a Deus por terem advogados, irmãos de autoridade aí que estão lidando e trazendo à tona esses falsos. Exponha mesmo, mas mantenha-se firme no Senhor e tome cuidado para que isso não se torne algo de ruim também, tá bom? Cuidado com a sua vida, com a sua fé, com a sua saúde. Continue honrando a Cristo, continue amando a igreja. Por enquanto é isso. Até o próximo, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe.